Oi, pessoal. É, eu vou apresentar para vocês uma sequência de vídeos muito amadores, tá? Então, desde já peço desculpa. E eles só vão fazer sentido para quem estiver acompanhando. Eles são os vídeos vão ser, vamos dizer, um suporte para as aulas de diacronia, história da língua portuguesa, e, obviamente, isso só vai fazer algum sentido, né, se colocado no contexto em que nós vamos estar trabalhando. Claro que dá para pegar alguma coisa, mas considerem, né, que isso aqui esses vídeos não esgotam o assunto, tá ok? Então, eu vou falar sobre a história da língua portuguesa, e para isso, antes de mais nada, eu vou ler aqui a ementa, para vocês terem uma noção, e aí a gente começa, cada vídeo eu vou abordar, ainda que superficialmente, um tema. Então, nós vamos falar de formação e história da língua portuguesa, estudo dos aspectos gramaticais do português, processo de gramatização da língua portuguesa, tipos de gramática e dicionário. Eu vou começar por definir o que vem a ser isso. A formação e história da língua portuguesa, toda língua tem uma história, acho que isso já é evidente para todo mundo, né? O que é uma história? Né? Tem um começo, né? Quando começou a língua portuguesa? Então, essa é a primeira questão que a gente vai tratar. A língua portuguesa, acho que isso todos já sabem, ela derivou do latim. E algumas pessoas confundem, o latim, do latim se originaram todas as línguas do mundo? Não. Algumas línguas, chamadas neolatinas, são originárias do latim. As mais importantes, para que vocês não se percam, são o italiano, o espanhol, o francês e o português. Mas tem outras, tá? Romeno, dalmático. Essas são as, hoje ainda, no mundo, muito faladas, não é preciso nem dizer, francês na França, o Canadá, né, conhecido, estudado em vários países. O italiano na região da Itália, se falam muitas línguas na Itália. O espanhol é falado em praticamente todos os países da América Latina, né, tirando Guiana Francesa e Brasil, todos falam castelhano ou alguma coisa que descende do espanhol, e o português, que é uma das línguas mais faladas no mundo por conta do número de falantes do Brasil. Bom, e isso tudo tem uma história, né? Então, o latim derivou várias línguas, entre elas o português, e essa história, vou fazer um vídeo depois só para falar disso, só estou apresentando a ementa, ela é feita de homens, feita de seres humanos, com todas as paixões e as mazelas dos seres humanos, então é bom que a gente tenha isso em mente. A gente vai começar na formação do Império Romano, que foi quando o latim se espalhou por tudo que hoje a gente chama de Europa, e chegou até na Península Ibérica, que é onde apareceu mais tarde o Portugal, que depois virou o país Portugal, né? E como esse latim foi se espalhando enfim, todas essas regiões e se transformando em outras línguas que viriam a ser, entre elas, o português. É importante saber, desde já, que eu vou falar disso em separado, que toda língua tem a sua história, tem suas origens, e ela tem o que a linguística, enfim, define como história interna e história externa. Isso tem que ficar bem claro desde já. A história externa é essa que eu estou falando para vocês, dos homens, das coisas que foram acontecendo, acontecimentos políticos, sociais, descobertas, conquistas e escravizações, né, por onde a língua foi caminhando, é a história em si de um povo. E a história interna de cada língua, todas as línguas têm uma história, é sobre as transformações gramaticais, lexicais que essa língua foi, eu não vou falar sofrendo, essa palavra a gente é muito comum encontrar isso em texto, a língua não sofre nada. As alterações que foram acontecendo, alterações sonoras fonéticas, né? Alterações sintáticas, alterações morfológicas, alterações lexicais. Né? O que quer dizer isso? Em dado momento, na língua se falava orológio. Orológio, com o passar do tempo, foi virando relógio, foi se transformando. Como, por exemplo, hoje é muito comum a gente ver a palavra você, né, sendo pronunciada como o C, o C, o C. Aí você vai falar, mas tem o VC. O VC é na escrita,
né? Se usa muito isso nas redes sociais, no WhatsApp, mas ninguém pronuncia VC. Né? Estou falando de pronúncia. A pronúncia é você, tem alguns lugares que diz você, no norte, né? Muito, a gente que não está acostumado acha estranho, mas se produz isso. O C. Então, são alterações sonoras, tá vendo? Depois eu explico melhor as outras. Então, toda língua tem uma história, a gente vai tratar esse tópico, e toda língua tem a história bifurcada em história interna e história externa, ok? Também a gente vai falar sobre... vou pular um pedaço aqui da ementa, aspectos gramaticais, porque eu vou entrar mais especificamente, mas sobre os tipos de gramática e dicionários. Então, antes de se falar dos tipos, é bem interessante que vocês saibam o que é gramática, para que ela serve, o que é dicionário. O que é gramática da língua, não, eu estou falando daquele manual, né, para a gente começar a entender. Toda língua tem uma gramática, que é o jeito que a gente fala, mesmo quem nunca foi na escola tem uma gramática, tem uma sintaxe, tem uma morfologia, né, sabe falar. Mas a gente tem vários tipos de gramática para estudar. A gente tem, por exemplo, aquela gramática normativa, né, que são aqueles livros que a gente tem que carregar sempre, quem é professor de português, falando das regras, né, que tem que ser aplicadas, sobretudo na fala formal, ou na escrita, né, num ambiente em que você está usando uma linguagem culta, porque o ambiente pede isso, então se aplica a gramática normativa. Existem as gramáticas descritivas, né, que são aquelas que se propõem a descrever o falar, o dialeto, a língua de determinada região, de determinado país, ou dentro de um país. Então, por exemplo, a gente pode falar da gramática do falante mato-grossense, descrever como ele faz a morfologia, porque tem algumas coisas diferentes do sul, né? Enfim, são diferentes, né? E a gente também pode falar um pouco do uso do dicionário. Para que serve o dicionário efetivamente? O dicionário, gente, é um compêndio onde estão pretensamente deveriam estar todas as palavras da língua, e hoje isso se facilita muito com os dicionários virtuais, porque a todo momento surgem palavras novas, né? A gente já viu isso com esse evento infeliz, né, que apareceu esse coronavírus, quantas palavras surgiram, né, no nosso vocabulário por causa desse advento, ou quantas palavras já existiam e a gente quase não usava muito, a própria palavra pandemia, uma palavra muito antiga na nossa língua, mas a gente quase não usava. Agora, todo dia, eu vou falar que eu estou gravando a aula aqui por causa da pandemia, e vocês vão falar em pandemia, e vocês vão falar em aparelho respiratório, são palavras que surgiram, a palavra coronavírus não existia, pelo menos não para nós, né, e, enfim, leito, nossa, muita coisa, né, que entrou, né, muita palavra nova que entrou no nosso léxico, no nosso vocabulário por conta de um evento, né? Nesse caso um evento infeliz, mas outros, por exemplo, com a informática. Quantas palavras entraram para a nossa língua que não existiam no nosso vocabulário por conta da vinda, né, dessa parafernália toda, né, de quando surgiu o computador, desde os primeiros, e PC, e printar, e mouse, e notebook, depois a coisa foi ficando mais ampliada, e veio a internet, e lo-fi, e hi-fi, e WhatsApp, né? Zap, que são pronúncias diferentes, Whats, né? Então, isso tudo mexe, né, com o léxico da língua, tudo que acontece socialmente, por isso que lá atrás eu disse, toda língua tem uma história interna e uma história externa, mas elas estão atreladas, né? Os fatos que acontecem, fatos sociais, como, por exemplo, nesse caso que eu estou dando exemplo, uma doença, né, muda o destino de uma língua, ele afeta o léxico, né? Afeta não no sentido de fazer maldade, vamos dizer assim, ele mexe, transforma o léxico de uma língua. Então, o dicionário contém essas informações, né, que são os vocábulos novos, contém informações morfológicas, então, para você saber se alface é masculino ou feminino, se é o alface ou a alface, procura no dicionário. Logo no comecinho, eu não vou dar a resposta, vamos lá procurar. Vai estar escrito SF. Se for SF, é substantivo feminino. Se tiver SM, substantivo masculino. Aí você fala, sabonete, é o sabonete ou a sabonete? Olha no dicionário.
né? Como é que escreve a palavra? Para você saber procurar no dicionário, você tem que saber como é que se escreve, porque é na ordem alfabética, né? Mas aí você já vai lá procurar açougue com 2 S. Se não tiver com 2 S, vai no C cedilha. Ah, então açougue se escreve com C cedilha. Né? Então, o dicionário é uma ferramenta muito útil, né, e a gente tem que ter. Hoje a gente não precisa ter o dicionário físico. Antigamente a gente falava o Aurélio, só tinha o Aurélio e tinha aquele mini que a gente carregava, né? Agora está no alcance das mãos, está em qualquer celular. Quase todo mundo tem acesso a um celular com internet. E então, assim, na dúvida, né? O dicionário está sempre ali e está sempre à mão. Então a gente vai explorar muito usos de gramática e dicionário. Então esse é o vídeo 1, né? E a gente vai usar, só para iniciar. Então, resumindo, os pontos mais importantes. A gente vai falar da história da língua portuguesa, da história externa, principalmente da história interna, que aí a gente vai falar dos processos de gramatização, e falar dos usos da gramática e dos dicionários, ok? Então, até os próximos, se cuidem, até lá.